Então, nós temos como palestrantes hoje a doutora Nilza Pinheiro, que ela é enfermeira, possui especialização em saúde da família e enfermagem obstétrica, mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Maranhão. Ela, atualmente, ela é coordenadora da residência em enfermagem obstétrica, responsável técnica do Ambulatório de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Universitário e preceptora da residência multiprofissional da área saúde da mulher. E também temos como palestrante a enfermeira, professora Lidiane Andréia Assunção Barros, mestre em enfermagem pela UFMA, que possui especialização em enfermagem clínico-cirúrgica na modalidade residência. Bem, gostaria de agradecer, então, as palestrantes, em nome da Liga Acadêmica, em nome da Universidade Federal do Maranhão, pela disponibilidade e por contribuir com esse evento. Desse modo, eu gostaria que a doutora Nilza Pinheiro se preparasse, então, para apresentar sobre o tema. Doutora Nilza? Doutora Nilza está presente? Oi, estão me ouvindo? Estou ouvindo, doutora Nilza. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo ótimo. Certo, podemos começar por você. Tá, a senhora tem de 30 a 40 minutos, tá, para apresentar sobre o tema, e depois nós vamos abrir para discussão. E aí eu vou falar vou ler algumas perguntas aqui pelo chat, para a senhora estar respondendo, mas isso depois da apresentação. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Tá certo. A palavra é sua. Então, gente, como a professora já me apresentou, né, atualmente eu estou lá no Hospital Materno Infantil, inclusive, coordenando tanto a residência de enfermagem obstétrica, quanto lá o ambulatório de obstetrícia, o pré-natal. E, nesse momento, a gente vai conversar um pouquinho com vocês todo esse percurso, né, frente a esse contexto da pandemia, do coronavírus, dos cuidados que a gente faz com a gestante, desde o momento lá do pré-natal até o momento do pós-parto em si, certo? Então, o título a gente colocou como orientações mesmo à mulher em todo o ciclo gravídico puerperal, desde o momento da gestação, como falei, até o nascimento do bebê, esse pós-parto lá no alojamento conjunto e também em casa. E a grande pergunta das grávidas que elas têm é o que fazer, né? Eu também faço um acompanhamento privado dessas mulheres na gestação, faço acompanhamento de parto e trabalho de parto também. Então, pode passar o próximo slide. Então, durante a gestação, a grande questão que foi é que ficou aquela dúvida, principalmente em meados de março e abril, o que fazer, né, com o pré-natal dessas mulheres. E a própria Federação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia, que é a FEBRAS, que é de onde eu trouxe muita coisa para vocês, também da Sociedade Brasileira de Pediatria, e também, se puder anotar, o portal de boas práticas da Fiocruz. Então, são 3 sites, vamos dizer assim, oficiais, que trazem as principais referências e atualizações desse contexto da pandemia. E aí ficou a grande dúvida, o que fazer com essa mulher que está grávida, às vezes uma mulher que não tem nenhum risco, né, uma gravidez de alto risco, mas ela precisa ser acompanhada no pré-natal. E a grande dúvida foi que, por exemplo, alguns postos de saúde fecharam as portas ou viraram postos de referência para Covid, e essa mulher acabou ficando descoberta, né? E a própria Federação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia, ela trouxe que isso não pode acontecer. Deve-se sim, vou começar de baixo para cima, deve-se sim facilitar o acesso dessa gestante, apesar de, no primeiro momento, a gestante ser considerada como não de risco, né, dentro lá das categorias de diabetes e tal, obesidade para o Covid, mas a gestante, desde o momento para a gente que trabalha com esse contexto materno-infantil, a gente considera assim como grupo de risco, até pelo próprio questão pulmonar, né, da mulher, e a gente sabe que com o crescimento do bebê, a própria respiração da mulher já fica alterada, então a gente já considerava de risco. Hoje já está dentro de um dos grupos, sim.
Porém, a gente ainda tem poucos estudos, vamos dizer assim, especificamente para essa faixa, né, que é a gestação. De qualquer forma, a ideia no pré-natal é que essa mulher ela tem um acesso garantido, e o que pode ser feito são novas estratégias. Por exemplo, o Ministério da Saúde preconiza que no último trimestre, né, nos últimos semanas, fossem feitas as consultas a cada semana, né, que é o que é preconizado. Porém, a gente sabe que no contexto do coronavírus, para a mulher que não estava apresentando nada de risco, era uma mulher, por exemplo, de risco habitual, baixo risco, como fala, a gente considerou, né, um espaçamento dessas consultas. Então, tanto o médico quanto o enfermeiro, ele avaliava os riscos dessa mulher e poderia espaçar essa consulta, por exemplo, em vez de ser semanalmente, ser a cada 15 dias, a cada 21 dias. Lembrando que essa mulher, essa gestante, ela deveria seguir todas as medidas de precaução, com o uso de máscara, higienização das mãos, e além disso, os serviços de saúde deveriam se adequar, que foi o que a gente fez lá no ambulatório do pré-natal, deveria se adequar, tá? Peraí que minha câmera estava caindo aqui do celular. Deveria se adequar em relação ao espaçamento entre as cadeiras, o distanciamento, deveria se adequar à não entrada, infelizmente, do acompanhante em algumas consultas, apesar de estar garantido no momento do parto, que é o que a gente falou. E a gente fazia também algumas situações, por exemplo, no meu caso, como lá no hospital para gestante de alto risco, aquela gestante que estava com um diagnóstico, por exemplo, de malformação fetal, que seria importante esse esclarecimento também para o acompanhante, era sim permitido entrada do acompanhante. Nos demais, não entravam nas consultas, que é o que estava acontecendo também na rede privada e tudo, certo? Então, é importante frisar que deve-se garantir o acesso dessa mulher no pré-natal, manter a rotina de consultas, porém, você pode utilizar de estratégias como espaçamento, organizar os serviços, como a questão da entrada do acompanhante, a questão do distanciamento entre as cadeiras, da marcação dessa consulta no balcão da recepção também com distanciamento, orientar o uso de máscara, e, inclusive, oferecer, tá, o uso de máscaras. Em algumas instituições, quando a mulher chega num posto, às vezes ela está indo sem máscara, bem no começo acontecia muito isso, hoje a maioria, acho que é praticamente 100% vai até de máscara, a gente tem que oferecer essa máscara para ela, certo? Orientar sobre as questões do contato e tudo mais. E é importante a gente frisar também sobre a questão dos sinais e sintomas, né, para coronavírus. Então, alguns hospitais foram feitos fluxos diferenciados. Por exemplo, lá a gente tinha uma entrada quando a mulher tinha uma síndrome gripal, porém tinha que se garantir, sim, a consulta pré-natal até para orientação e avaliação dos sinais de gravidade, e uma outra entrada, um outro fluxo, para aquela que não tinha nenhuma síndrome gripal. E aí, para isso, eu trouxe para vocês um fluxo que é o orientado pela Federação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo slide. Então, nesse slide, ele mostra a mulher que ela é suspeita da infecção por coronavírus e mostra que ela precisa ser garantida a consulta pré-natal. O que acontecia? Às vezes, essa mulher ficava descoberta da consulta pré-natal e quando ela ia aparecer nos serviços de emergência, ou como a gente chama que é acolhimento com classificação de risco em obstetrícia, ela já chegava com sinal de gravidade, porque naquele momento, mesmo com uma síndrome gripal leve, ela tinha uma consulta pré-natal que acabou sendo suspensa, né? Por conta da pandemia, suspenderam tudo. E não é essa a ideia. A ideia é que, como eu falei, que seja mantido o acesso, até para que seja avaliada a necessidade de internação ou apenas do isolamento social e domiciliar, né? Que a gente sabe que tem uma diferença, que permanecesse em isolamento por 14 dias, mas sempre orientada dos sinais de gravidade, que é a questão da pressão, da frequência respiratória, né? Da saturação de oxigênio, certo? E caso a paciente não apresentasse nenhuma emergência obstétrica, mais uma sintomatologia exacerbada, como fala aqui a febre, os sintomas respiratórios, ela precisa ser internada
né, para começar as medicações, ser avaliada e só depois ser decidido o desfecho, tá? Que é o que a gente também vai falar um pouquinho mais lá na frente em relação ao parto e trabalho de parto. Já aquelas pacientes que chegavam apresentando alguma emergência obstétrica ou necessidade imediata de interrupção daquela gravidez, ela era colocada num ambiente isolado. Então, como é que acontecia, por exemplo, lá no hospital universitário? Ela chegava no acolhimento com classificação de risco, a recepção mesmo, ou a própria enfermeira já identificando um sintoma de síndrome gripal, essa gestante ela era atendida em uma outra sala, numa sala específica para esse tipo de gestantes suspeitas, e de lá ela seguia um fluxo para o centro obstétrico, né, ou para o centro cirúrgico, para o centro de parto, ou para o centro cirúrgico, para dar continuidade na gravidez, ou interromper a gravidez se ela tivesse com risco de vida, ela ou o bebê, certo? Para uma resolução obstétrica, como fala aí no slide, tá bom? Então, esse é basicamente o que eu trouxe de informações para a gestação, tá? Pode passar o próximo. E aí eu trouxe para vocês, para a gente conversar um pouquinho também, pode passar, dessa mulher em trabalho de parto, né? Então, essa mulher chegou com suspeita ou confirmada, vamos dizer que ela tenha vindo com exame confirmado de coronavírus ou suspeita de coronavírus, ela é colocada no ambiente isolado. Lá no hospital a gente organizou, inclusive, uma sala cirúrgica isolada para que, caso precisasse de uma cesariana de emergência também, já estava tudo pronto. Então, aquela mulher em trabalho de parto, para o parto normal, vamos dizer assim, ela já era avaliada num ambiente isolado com todas as condições necessárias para uma possível emergência, caso fosse ela tivesse um agravamento, né, daqueles sinais que a gente já falou. E aí, em relação ao trabalho de parto, é importante ressaltar que alguns hospitais acabaram atropelando o que a gente chama de boas práticas de atenção ao parto-nascimento, proibindo a entrada de acompanhante, a mulher parindo na mesa cirúrgica. Então, tudo isso que gerava pânico à mulher, não só pela questão do coronavírus em si, mas também por essa própria questão do distanciamento de práticas ditas humanizadas ou boas práticas de atenção ao parto-nascimento. Então, teve que sair uma resolução, né, da OMS, da FEBRAS, da Sociedade Brasileira de Pediatria e tudo mais, que a mulher precisa ter garantido todos os direitos dela. Logicamente, como hoje tem se falado do novo normal, logicamente com as medidas de precaução, com as medidas de segurança, mas o direito ao acompanhante, ele é inerente, ele precisa permanecer, né? Lógico que é aquele acompanhante que também não tenha sinais e sintomas para também proteger a equipe. Então, uma vez essa mulher com suspeita de coronavírus, os profissionais, eles devem se paramentar, e aqui quando eu falo de paramentação, que eu acabei não falando, para a gestação, foi orientado que para os profissionais que não estivessem no pré-natal, que não iam lidar com secreções, não seria necessário em si o capote impermeável, né? Já durante o trabalho de parto, como tem contato com secreções, apesar de que o coronavírus não está comprovado de aparecer no líquido amniótico, era utilizado, sim, o capote impermeável, tá? Além da face shield, né, do protetor facial, do óculos, toda a paramentação, que graças a Deus, lá no hospital, a gente sempre teve acesso. E também ser garantido para essa mulher, como eu falei, desde o pré-natal, mas também no trabalho de parto, o uso de máscaras, para o seu acompanhante também o uso de máscaras, certo? A gente sabe que às vezes durante o trabalho de parto a mulher acaba tirando, então todas as medidas de precaução que a equipe pudesse oferecer também era feita. Lembrando que o nosso hospital ele é um hospital universitário, então também tinha que ter todo o cuidado quanto à quantidade de estudantes, né, que poderiam estar participando também naquele momento, porque eles também deveriam estar paramentados, né? Então, como fala que tem que ter direito de tratamento com respeito, tem direito ao acompanhante, a receber orientação, né, por parte da equipe médica, e, como eu falei das boas práticas, deve-se permanecer os métodos não farmacológicos e farmacológicos, né, analgesia, por exemplo, de alívio da dor.
Então, como estava-se a questão do toque, né? Porém, uma vez você paramentado, você pode oferecer a proteção sua e proteção da mulher. Você poderia sim, e pode, oferecer métodos não farmacológicos para alívio da dor, como, por exemplo, até a própria massagem, que seria um toque, né? Porém, com as medidas de precaução. Você pode auxiliar ela quanto à respiração profunda, que aí nem precisa tocar nessa mulher. Então, todas as estratégias que você pudesse utilizar, a própria verticalização para o parto, tudo isso também deveria e deve ser oferecida para essa mulher com suspeita de coronavírus. No começo, tinha um estigma muito grande, né? Dessa mulher em trabalho de parto, meu Deus, o que fazer, né? Com em relação às secreções, então já foi comprovado até o momento, né? Porque a gente sabe que com o coronavírus tudo muda muito rápido. Ainda não há uma comprovação de estudos com evidência científica mesmo, de que há o vírus no líquido amniótico e também no leite materno, que a gente vai falar mais lá na frente. Então, deve ser garantida a ela, sim, método de alívio da dor, deambulação. Então, infelizmente, ela precisa estar no lugar isolado, então, ter uma área de isolamento ou um local em que ela, um quarto, por exemplo, em que ela pudesse andar, né? E aí, aqui, gente, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, alunos, para nós, professores, que atuamos em relação a essa saúde materno-infantil. Tudo em relação ao coronavírus trouxe muita desconforto, vamos dizer assim, porque muitas práticas em relação ao parto-nascimento não estavam implementadas. Então, só para vocês terem noção, a gente tem uma resolução, a RDC 36 de 2008, que já falava que as maternidades deveriam ter um quarto PPP, né? Pré-parto, parto e pós-parto. Um quarto privativo. Então, se a gente tivesse esses quartos privativos, não teria necessidade dos hospitais ficarem tão atordoados, vamos dizer assim, tão até mesmo atrapalhados para organizar um fluxo de isolamento. Porque se ela tivesse o direito de ter o quarto dela antes dessa questão de pandemia, ela já ia ter o isolamento de alguma forma. Lembrando que nessa RDC fala que os cuidados ao bebê seriam também nesse local. Então, não precisava organizar um isolamento para os bebês que vieram de mães com suspeita de Covid. Então, muitas maternidades acabaram pensando nesses fluxos, né, tendo que ter várias reuniões, discussões para reorganizar esses fluxos, mas porque, infelizmente, aqui no Maranhão a gente não tem ainda maternidades com esse perfil ideal que é dessa RDC de 2008, certo? Ou seja, 12 anos depois. Podem passar, gente. Então, em relação ao parto em si, essa mulher, durante o parto, ela deve permanecer ainda de máscara. Como eu falei, os profissionais devem estar com a paramentação adequada, que eu já expliquei para vocês, que é o capote permeado, a protetor facial, higienização das mãos, máscara, luvas e tudo mais. O ambiente, ele precisa estar higienizado, certo, gente? Com limpeza terminal mesmo, certo? E um acompanhante orientado. E como eu falei, se ele tivesse sinais e sintomas, ele não era permitido. E lembrando aqui de adorno zero, tá? Uso de alianças, anéis, tem tudo isso mesmo no centro de parto, que às vezes ficava meio no centro de parto, que não é uma área tão restrita e tal. Às vezes as pessoas acabavam usando. E aí, com o coronavírus, isso também veio à tona, que os hospitais também eram para ser adorno zero, independente da área. Pode passar. E aí, nesse parto, o que acontece, então, com essa parturiente? No momento do parto, em que o bebê nasce, a mulher já estaria lá de máscara, juntamente com seu acompanhante, certo? E aquele profissional que estaria auxiliando essa mulher a receber o bebê, o médico, a enfermeira obstetra, participaria desse processo, então seria uma quantidade mínima de profissionais. E logo após o parto, a mulher com suspeita ou confirmação de coronavírus, infelizmente a gente não faz as 3 práticas principais, as 3 boas práticas principais de assistência ao bebê, que é o clampeamento oportuno do cordão, de 1 a 3 minutos, o bebê nascendo bem, que é o contato pele a pele e a amamentação na primeira hora de vida. Mas eu gosto de dizer que com coronavírus ou sem coronavírus, todas as medidas devem acontecer, sim, dentro da primeira hora, porém em tempos diferenciados. Nilza, como assim? Então, o bebê, quando ele nasce, ele viria logo para o colo da mãe, enquanto isso, o cordão está parando de pulsar ou se aguardando 1 a 3 minutos.
Na mulher com suspeita de coronavírus, esse bebê ele não vem mais para o colo, porém você pode sim aguardar, parar de buscar o cordão, como eu falei, não foi comprovado vírus nessa passagem, né? O cordão umbilical também para o bebê. Então, o risco-benefício considerou-se manter ainda isso. Porém, ele não vai imediatamente para o contato pele a pele com a mãe. Mas o ideal é que vá sim após essa 1 hora. Como assim? Uma vez a mulher feito a troca de camisola, feito uma higiene, daqueles fluidos que ela acabou se sujando lá durante o parto, tipo um banho no leito, feito a troca da máscara, nesse momento ela pode sim ter esse contato com o bebê e, inclusive, ser estimulada a amamentação ainda na primeira hora de vida, se você conseguir fazer essas medidas todas de preparação, vamos dizer assim, de precaução, de preparação para o recebimento desse bebê, dessa mãe, é fundamental, gente. A questão do vínculo, a questão da amamentação se sobrepõe a todos esses riscos. Nilza, e em relação ao parto, né? Toda mulher com suspeita de coronavírus ou confirmada, ela vai para uma cesariana? Não, não mudou nada. Nilza, como assim? Essa mulher, hoje, o ideal, infelizmente a gente tem taxas altíssimas de cesariana, essa mulher, ela deveria ir para a cesariana, qual é a principal indicação de cesariana? Eu gosto de dizer só são duas. Risco para a mãe, risco para o bebê. Se tem risco para algum dos dois, aí sim ela vai para a cesariana. Então, se a mulher está com suspeita de coronavírus, não está apresentando nenhum sinal daqueles de gravidade, por que ir para uma cesariana? Então, quando eu coloco aqui que a via de parto é obstétrica, é porque a decisão é da equipe, tá? A equipe vai definir o momento em que vai ser realizado esse parto, se ele vai ser induzido, se ele vai ser realizado cesariana. Lembrando que a cesariana é para ser realizada quando tem risco para a mãe ou para o bebê. Então, aquela mãe que está apresentando uma dificuldade respiratória que impossibilitasse ela de ir para um parto normal, seria feito, sim, o parto cesariano. Ok? Pode passar. Então, como eu falei, o clampeamento oportuno manter, o contato pele a pele a gente coloca suspender, ou a gente pode dizer que adiar, tá? Talvez seria a palavra mais ideal. Adiar para o momento em que a mulher estivesse preparada para recebê-la. Como eu falei, trocando a máscara, a camisola, uma limpeza, tipo banho no leite e tudo mais. E a amamentação também seria adiar para depois também desse processo em que ela tiver tudo pronto. Uma grande pergunta que todo mundo faz professora, o bebê ele vai ser banhado, tipo quando é de uma mãe HIV, com hepatite B, que geralmente dá um banho logo após o parto? Não. Ainda não há evidência científica em relação a isso, então ainda mantém-se o cuidado de secar o bebê, de fazer uma limpeza até de estímulo para que esse bebê interaja, né, naquele momento, mostre os sinais de que ele está bem, e não é necessário até o momento o banho logo imediatamente após o parto, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, para gente. E uma coisa importante Nilza, o bebê nasceu bem, tá tudo ok, e agora ele vai para alojamento conjunto. Como que ele vai ser transportado? Ele vai voltar para o quarto onde ele estava? Vamos imaginar que o parto aconteceu em outro local de isolamento. Como é que é feito o transporte desse bebê? Ele também é um possível suspeito, apesar de não ser comprovado, então ele precisa ir no ambiente isolado. Qual seria esse ambiente isolado? A incubadora. Então, não entendi, Nilson, incubadora, mas o bebê não nasceu bem? Então, o próprio bebê que nasceu bem, quando ele é transportado para o alojamento conjunto ou para alguma outra área, mesmo ele tendo nascido bem, mas por ele ter um possível suspeito também de ter o coronavírus, todo o transporte dele é feito na incubadora, né? Para que o vírus não se espalhe pelo bebê caso ele venha a ter, certo? Então, o transporte mesmo daquele bebê que não é prematuro, que não tem problema, mas ele é considerado suspeito, é feito na incubadora, certo? Pode passar. Então, tudo isso eu já falei na sala de parto. Então, é o pós-parto ainda na sala de parto. Nilza, mas e agora? O bebê nasceu, o bebê está bem, ele foi transportado na incubadora, mesmo ele tendo nascido de parto
tranquilo, ele está bem, não precisou de reanimação. Ele foi transferido na incubadora lá para o alojamento conjunto. Então, mesmo no alojamento conjunto, apesar de ter esse nome, porque as mulheres ficavam em conjunto com o bebê e às vezes com outras mulheres, né? No alojamento conjunto, eles precisam ter seu quarto isolado. E mais uma vez ressaltando, se a gente já tivesse atendido a resolução 36 de 2008, não teria que reorganizar tanta coisa. Porque essa resolução fala que também o alojamento, a mulher teria que ter o quarto privativo dela. Então, alguns hospitais, foi o nosso caso, a gente teve que meio que esvaziar algumas enfermarias, o que era uma enfermaria de 4, teve que virar só de uma pessoa com suspeita de coronavírus, então os hospitais tiveram que se adequar de alguma forma, né? Então, essa mulher suspeita estar com seu bebê no quarto privativo e isolado. O que deveria se organizar é que o bercinho ficasse numa distância mais ou menos de 2 metros, para que essa mulher, ela até tivesse como estratégia, eu estou indo lá cuidar do bebê, então eu preciso me paramentar, eu preciso estar paramentada, lembrar sempre de higienizar as mãos. E aí, daqui a pouquinho, a Lidiane vai falar até um pouquinho mais desses cuidados com a criança, mas para a gente que trabalha com bebê, o recém-nascido em si, muita coisa não mudou. Nilza, mas como assim não mudou? Porque todas as orientações, gente, que hoje está se falando, a gente já falava. Então, por exemplo, também sou consultora de amamentação. A gente já falava que antes de pegar no bebê, antes de amamentar, tem que lavar as mãos. Se pudesse colocar um paninho protegendo a boca, se estivesse espirrando. A única coisa que mudou foi que, durante a amamentação da pessoa sem coronavírus, ela pode ou não usar a máscara, né? A mulher com coronavírus, a única diferença é que ela é obrigada a usar máscara, mas seja com suspeita ou confirmado de coronavírus ou sem coronavírus, todo mundo que vai pegar no recém-nascido, até a própria mãe, ela precisa higienizar as mãos. Higienizar as mãos quando for pegar, antes de pegar no bebê e após pegar no bebê. Peguei ali na incubadora, então também toquei em qualquer outra superfície, também tenho que higienizar as mãos. Peguei na minha face, tenho que higienizar as mãos. Sempre antes de tocar, sempre quando for tocar as superfícies, antes de tocar no bebê e após. Então a gente já falava isso, seja com coronavírus ou sem coronavírus, tá? Inclusive, a gente também já falava na redução do número de visitas, já falava assim. Então, não mudou muita coisa para a gente de orientação, certo? Então, eu falei de manter esse distanciamento, solicitar ajuda. Em casa, por exemplo, como você está com suspeita de coronavírus, você precisa amamentar esse bebê. Mas os outros cuidados, se você tiver ajuda, você pode e deve delegar. Você teve que amamentar o bebê de máscara, higienização das mãos, todos os cuidados, passa para alguém para colocar, para rotar, para trocar as fraldas, para colocar para dormir. Pelo menos nesses 14 dias aí de isolamento. É ruim, é muito para a mãe que estava sonhando com aquele momento, às vezes for ficar lá no colo abraçadinho com seu bebê, é bem complicado, eu entendo. Mas é necessário, né, nesse momento, principalmente dos 14 dias. E aí, como eu falei, todo o processo de amamentação ele precisa ser utilizado com o uso de máscara, mas não é contraindicado a amamentação. O que eu queria reforçar aqui para vocês é que, naquele momento, o que mudou para a gente é que todo aquele momento de estabelecimento de vínculo que a gente preconizava é que as mulheres com suspeita de coronavírus precisam evitar. Então, evitar de estar pegando a mãozinha do bebê, de deixar o bebê, né, fazer aquele carinho na face, no rosto, que a gente estimulava isso. E agora a gente está tendo que desestimular para as mulheres que têm suspeita, né? Porque a máscara pode estar contaminada, então o ideal é que não tenha esse momento de interação. Uma coisa que eu também gostaria de ressaltar é que a mulher com o coronavírus, ela não pode doar leite, certo? Então, se por acaso ela tiver, ela for uma potencial doadora, ela pode receber algumas orientações, mas o leite dela, a priori, não vai ser utilizado. Ilza, mas eu não estou entendendo, não foi falado que o coronavírus não é transmitido pela amamentação? Porém, apesar disso, né, o leite, né, ele é específico para o seu próprio bebê.
Então, como não se tem ainda evidências científicas, optou-se por evitar, por contraindicar a doação para as mulheres que têm o COVID em doar o leite, certo? Então, pode passar o próximo. Então, em casa, o que eu gostaria de reforçar? Em casa, é que todas as medidas, elas permanecem, ok? De reduzir o número de visitas, elas permanecem em relação a uso de máscaras, elas permanecem em relação à higienização das mãos, sempre antes de tocar a superfície, antes e depois de tocar o bebê, tá bom? Gente, eu tentei trazer da forma mais objetiva possível, pela questão do tempo, não sei se eu falei um pouco rápido, não sei se tem alguma dúvida, se tem alguma colocação, tá? Eu estou aqui à disposição, para caso vocês tenham aí alguma dúvida para a gente estar discutindo aqui, tá bom? Obrigada, e qualquer coisa, vamos conversar daqui a pouquinho. Professora Nilza, muito obrigada pela sua apresentação. Aqui no chat tem muitas pessoas parabenizando a senhora pela palestra, falando excelente, dando parabéns, foi maravilhosa. Então, muito obrigada, foi ótima palestra. E nós temos duas perguntas, certo? Daqui pelo chat. A primeira pergunta é se as medicações utilizadas para a cura do COVID podem levar ao óbito do RN. Se podem levar ao óbito do RN. Pronto. Ainda não tem estudo em relação a isso, mas um ponto importante que eu gostaria de reforçar é que os estudos, principalmente estudo de caso, então na China tiveram 8 casos em que aconteceram isso, então não é um estudo com um grande número, né, de gestantes, de pacientes, então não tem como criar um protocolo específico, né, então em relação ao coronavírus, é tudo muito individualizado para a gestante. Mas o que se observou, inclusive lá na maternidade mesmo, eu conversando com pessoas de outras maternidades, é que as mulheres com coronavírus, com suspeita de coronavírus, tiveram chance de ter mais parto prematuro, tá? Em relação ao óbito em si, a gente não tem tanta evidência, mas em relação ao parto prematuro, alguns estudos demonstraram que teve um aumento de cerca de 40% para as mulheres com suspeita ou confirmação de coronavírus na gestação. Então, a gente teve um índice muito alto de parto prematuro nesse momento. Em relação às medicações especificamente, que foi a pergunta, ainda não há nenhuma correlação. Então, até porque em relação à própria medicação, não existe, apesar da hidroxicloroquina, essa discussão toda, ainda não existe uma medicação X específica para cura. Então, o obstetra, junto com o pneumologista, que lá a gente tem, é feita toda uma avaliação e ver quais são as medicações aí adaptáveis ou não para aquela gestante. Mas nenhuma a gente não tem dizendo essa medicação X aumentou o risco de óbito fetal. Não temos ainda, tá? Certo, obrigada, professora. Tem outra pergunta. A outra pergunta é se o fato da gestante ter COVID já é suficiente para o bebê, o RN, ele vir a óbito. Não. A gente teve, inclusive, o nosso primeiro caso de internação no nosso isolamento. Foi uma gestante, se eu não me engano, ela estava com 28 semanas, e ela conseguiu, inclusive, sair ainda grávida com um bebê viável, né? Então, nem foi feita interrupção da gravidez, olha que ela foi entubada e tudo mais, e aí ficou se avaliando esse bebê. Eu não sei como é que tá, se ela já teve ou não, mas o bebê ainda ficou viável, ficou vivo, então não existe essa correlação ainda. Correlação de que tipo? Eu dizer que toda mulher que tem Covid e coronavírus vai ter óbito fetal. O risco ele aumenta, porém, pela questão de gravidade mesmo da mulher. Então, quanto mais cedo, é isso que a gente precisa sair daqui sabendo, quanto mais cedo eu puder identificar esses sinais de gravidade, ter uma assistência obstétrica, né, nos serviços de saúde, que era isso que não estava acontecendo, não estava se tendo acesso. Então, como é que a mulher está em pré-natal e ela não tem acesso
para ter a consulta dela para ser avaliada por um profissional. E aí, quando ela chegava, ela já chegava grave. Ela precisa ter essa avaliação nos serviços de saúde, nos postos, nas próximas na casa dela, para que seja avaliada esse sinal de gravidade o mais rápido possível e aí sim poder intervir. Essa mulher possa ser melhor monitorada e poder tomar essa decisão antes que aconteça esse óbito fetal ou mesmo óbito materno, tá? Certo. Obrigada, professora. Ótima resposta. Né? E aqui, assim, foram só essas duas perguntas que foram solicitadas aqui pelo chat. E aí eu gostaria de saber das pessoas se tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta pelo microfone para a doutora Nilza. A Neucivan está agradecendo aqui pela resposta, porque foi ela que fez a pergunta. O que agradeço. Oi, Francisco. Tudo bom? Francisco. Tudo bom, querida Nilza? Tudo bom? Tudo ótimo. Olha só, eu tenho uma pergunta, é uma dúvida mesmo de quem é bem leigo na obstetrícia, né? A gente trabalha com terapia intensiva, né? Deixa eu te perguntar, eu li duas cortes, né? Duas pesquisas diferentes na China, né? Onde eles conseguiram rastrear 3 bebês, né? Com sorologia, com marcador lá em cima, bem positiva, né? De mães contaminadas, né? E, assim, eles tiveram essa dúvida se realmente foi a Covid ou se foi um start da própria mãe com relação à defesa do filho, enfim. Eu queria saber se está tendo esse rastreamento aqui no HU, no materno infantil, né, das mães suspeitas, ou se tem algum trabalho já em andamento, né? É mais nesse sentido. Obrigado, querido, e parabéns, viu? De nada. Então, Francisco, a gente estava discutindo alguns estudos pelo Departamento de Saúde Pública, né, com o professor Antônio Augusto. Inclusive, ele tem feito várias análises, tem saído aí no Instagram, nos jornais, ele tem feito várias análises. Mas, especificamente, a gestação ainda está bem, ao período, né, o ciclo gravídico puerperal ainda está bem incipiente. A gente não tem dados ainda em relação ao estado, com pesquisas, elas ainda estão em andamento. Mas em relação à sua pergunta, do estudo que teve lá na China, realmente eles observaram isso, de 3 bebês, outros foram com 4, como eu falei, estudos de casos muito pequenos mesmo, e aí não tem como ampliar para a sociedade, né, para a comunidade em geral. Mas aí o que chama a atenção? Algumas hipóteses. Será que esse bebê, logo ao nascer, ele teve contato com algum profissional? Então, suspeita-se, inclusive, de ter pego coronavírus em superfícies, em profissionais, da própria mãe, a transmissão vertical. Então, tudo é muito dúbio. Não tem como saber onde e quando e em que momento esses bebês tiveram contato com o coronavírus. Então, por isso que a gente não consegue afirmar muita coisa. Tem várias hipóteses, certo? Entendi. Obrigado, querida. De nada. Mais alguém gostaria? Surgiu aqui uma pergunta pelo chat. Eu ouvi falar de algumas iniciativas quanto ao pré-natal em casa. Aqui no Maranhão, você sabe dizer se é possível, se foi possível? Como uma estratégia de governo, eu desconheço. Inclusive, a gente estava com uma problemática de vários postos que estavam fechados, e a gente mesmo lá do hospital, a gente não fechou em nenhum momento, só durante o lockdown que a gente fez um reagendamento das consultas, mas a gente não fechou, né? A gente fez uma teleconsulta, vamos dizer assim, e remarcou as consultas presenciais. Eu desconheço como uma política governamental. Mas a gente faz acompanhamento privado, a sugestão que a gente já fazia esse pré-natal em casa, né, já era atendimento domiciliar, o que a gente fez foi fazer as consultas, vamos dizer, a primeira consulta diagnóstica por via WhatsApp, Zoom, Google Meet, para evitar esse contato. Agora, por exemplo, que eu estou retornando daqui a pouquinho, inclusive eu tenho uma consulta privada, de pré-natal, de preparação para o parto, em que vai ser presencial, porque eu já tive Covid e a gestante também. Mas mesmo assim, a gente ainda vai utilizando máscaras, fazendo o uso do álcool, então todas as medidas, até porque ainda não se tem garantido
se de fato tem-se essa imunidade para sempre, né? Tem um estudo aí que foi lançado ainda há pouco, que parece que a quantidade de anticorpos vai diminuindo com o tempo, do IgG. Então, falar de coronavírus é falar de incerteza, gente, infelizmente. Sim, obrigada, professora, pela resposta. E mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, eu vou encerrar a discussão. Mais ninguém? Acho que não. Acho que a palestra foi muito boa, foi ótima. Muito obrigada, doutora Nilza. Tá? Disseram muito obrigada, estão parabenizando muito a sua palestra. E agora nós vamos para a segunda palestrante, certo? Obrigada, gente. Eu agradeço, tá? E quem tirar foto, me manda aí, me marca no Instagram. Com certeza. Para quem chegou agora, nós acabamos de ter a palestra com a doutora Nilza e vamos seguir o webinário com a palestra da professora Lidiane. A professora Lidiane está aí. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, professora Lidiane, eu lhe passo a palavra. Obrigada. A senhora tem de 30 a 40 minutos para a exposição do tema. E, mais uma vez, só avisando aos participantes que eles devem manter seus microfones desligados. E as perguntas podem ser feitas pelo chat ou, ao final, né, pelo microfone. Basta colocar no chat, certo? Muito obrigada. A palavra é sua, professora. Obrigada. Bom, gente, falar um pouquinho, né, sobre esse convite. Então, muito obrigada, né, à organização pelo convite. Achei excelente a temática. Falar também, né, desse processo aí da Covid relacionado à criança, o bebê, é de interesse, eu acho que de todo mundo, né? Conhecer um pouquinho, ainda como a professora Nilza falou, tem muita coisa a ser esclarecida, mas é importante que a gente inicie esse processo de discussões. Bom, quem já me conhece, eu sou professora da UFMA, do campus de Pinheiro, trabalho na área de saúde da criança, principalmente, né, na questão da assistência hospitalar, aí há alguns anos. A gente não revela, para não falar muito da idade também, né, não comprometer, mas trabalhei durante 13 anos no hospital municipal em São Luís, com um atendimento voltado para a urgência, porta aberta, é conhecido como porta aberta nas urgências pediátricas, não só para São Luís, mas também para o estado. A gente atende, né, até então, atendia a uma quantidade muito grande de pessoas advindas do interior do estado. Assim como a professora Nilza, também tive cuidado de tentar identificar as principais informações em sites oficiais. Então, fui pesquisar um pouquinho lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, também no Portal das Boas Práticas da Fiocruz, dei também uma passeadinha lá pelo site do Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, tudo que a gente vai falar um pouquinho aqui, algumas coisas vão se repetir, porque são áreas afins, né? Então, falar da puérpera, da gestante, do parto, também é falar do bebê, né? Por isso que a professora Nilza também falou de algumas coisas que eu vou trabalhar também, mas vamos falando aí ao longo do percurso, a gente vai trazer algumas coisas. O que é interessante a gente falar de início em relação à criança e principalmente o bebê, que ficou muito em dúvida, né? A sociedade, as comunidades científicas ficaram se perguntando muito a respeito da criança e do bebê em relação a isso, e até em relação ao adolescente. O fato de que, dentre toda a população mundial, algumas pesquisas variam, né, em porcentagem, mas entre 0,5% a 3,5%
da população total que, né, foi aí acometida pela síndrome aí do coronavírus, foi desse público de bebês, crianças e adolescentes. Então, é uma quantidade de uma população muito pequena, né? Então, fica aí no ar ainda o porquê, né, esse questionamento. Então, algumas vertentes científicas trabalharam a dúvida em relação à imaturidade do sistema imunológico das crianças. O porquê que uma criança que tem imaturidade imunológica, que estaria teoricamente mais suscetível a adquirir, né, o coronavírus e a desenvolver toda essa síndrome, né, na verdade, mais para uma síndrome, né, do que só uma patologia especificamente, porque que só uma parte dessas crianças, mesmo com o sistema imunológico frágil, né, inábil, estavam adquirindo o coronavírus, e essas pessoas, essas crianças, e bebês e adolescentes, que adquiriam o coronavírus, elas desenvolviam, em sua boa parte delas, sintomas e sinais de sintomas leves ou moderados. Uma quantidade muito pequena, ainda não há dados suficientes para dizer, mas uma quantidade muito pequena das pesquisas que saíram evoluíram com crianças para um quadro de gravidade maior. E o outro ponto interessante em relação às crianças é que dessas que evoluíram para a gravidade, e uma parte importante delas eram crianças menores de 1 ano. Outras vertentes científicas vêm investindo no fato de que as crianças, pelo fato de o próprio sistema imunológico ser mais frágil, até ali na idade aproximada de 5 anos de idade, essas crianças, ao longo desses 5 primeiros anos de vida, elas desenvolvem várias patologias, né, afecções respiratórias ao longo desses 5 anos. Então, se investe na hipótese de que, pelo fato de elas terem esses quadros repetitivos respiratórios, têm tido contato mais frequentemente com outros coronavírus. E aí, portanto, quando elas, em contato com o coronavírus, fazem uma infecção cruzada, e daí o porquê que essas crianças tenham evoluído com um quadro mais leve ou moderado do coronavírus. Então, são pontos que são aí chaves em relação à assistência, ao cuidado com o bebê e a criança nessa fase, né? São essas perguntas que ainda não foram respondidas, que vêm sendo pesquisadas, mas que são linhas, vertentes interessantes de a gente pensar. Então, entrando um pouquinho no assunto, pode passar, por favor. Nós temos aí as possibilidades de atrelar a criança, né, no caso o bebê, a essa mãe, nas hipóteses relacionadas ao coronavírus. Então, nós temos a primeira, né, de a criança e a mãe serem assintomáticos, e aí tá tudo bem, correr para o abraço literal, né, um do outro, e partilhar juntos desse momento, né, de descoberta da mãe, de descoberta do filho. A possibilidade de a mãe ter um quadro leve e a criança, ou estável, não ter nenhum sintoma, e a criança está com o coronavírus. Dentro dessa possibilidade também, o RN ser filho de uma mãe assintomática e sem história do coronavírus, o RN ser filho de uma mãe com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19, e o RN ser diagnosticado ou suspeita de Covid-19. Pode passar. Então, algumas coisas a professora Nilza já falou para vocês, eu vou passar um pouco mais rapidinho, como uma espécie de reforço, né? A gente não conversou muito antes, então acabou se repetindo as informações. Bom, quando o RN e a mãe são assintomáticos, como eu falei anteriormente, se mantém algumas premissas que a gente já trabalha na questão da saúde do recém-nascido, né? E tem dessa puérpera, que é a questão do
pele a pele, se manter, contato pele a pele, e também o aleitamento materno desde a primeira hora de vida. Se nenhum dos dois apresenta nenhum sintoma, a mãe vem com o histórico de que não tem contato em casa com ninguém e está assintomática, ou se realizou o teste e está assintomática, ou se já teve história anterior de coronavírus e não está no momento, então, manter o contato pele a pele e o aleitamento materno na primeira hora de vida. Se a mãe está estável e o recém-nascido está doente, aí a gente pode pensar em algumas mudanças, algumas adaptações que vão precisar acontecer. Então, se é o RN que está doente, provavelmente, né, tentar alocar essa criança em um leito de cuidados intermediários e ou intensivos e afastar e isolar essa mãe desse contato com esse recém-nascido. Muito provavelmente, ao alojar essa criança em um leito de cuidado intensivo ou intermediário, né, essa mãe não vai poder estar visitando esse bebê nos próximos 14 dias, que é o período até então, né, que está estabelecido como quarentena, né, para a mãe não adquirir esse coronavírus desse bebê. Pode passar. Quando o RN é filho de uma mãe assintomática e tem história de contato, né, como a própria já falou, se mantém os protocolos que já foram estabelecidos previamente. Então, tudo se mantém. Todo cuidado na sala de parto, manter o alojamento conjunto, não tem nenhuma interferência em relação ao contato e a amamentação em livre demanda e precocemente. Se esse recém-nascido, filho de uma mãe com suspeita ou diagnóstico confirmado de coronavírus, aí nós vamos ter algumas mudanças, né, algumas adaptações. O contato pele a pele, que é, né, preconizado já na primeira hora, logo ali na sala de parto, ele vai ter que ser suspenso ou adiado, né, que é o termo que a professora Nisa trouxe aí, que é um termo que eu acho que realmente fica melhor empregado. A amamentação também vai ser adiada, ela vai ser jogada para o momento seguinte, justamente após esses cuidados de higiene com a puérpera. Então, limpeza, banho no leito, troca de camisola, troca de máscara, troca de lençóis, todo esse processo acontecer, e aí só depois a amamentação vir a ser incentivada, e manter a distância no alojamento conjunto, né, com esse bebê, uma distância de mais ou menos 2 metros, de distância do leito da mãe para o berço do bebê, e ou manter essa criança, no caso de um prematuro, mantê-lo em incubadora, ou ainda a presença, a possibilidade de uma cortina, de preferência transparente, que separe nesse contato, caso, por exemplo, não tenha a possibilidade de isolar em uma enfermaria. Então, se a mãe tiver que ficar numa enfermaria conjunta com outras crianças e outras mães, então, se a criança está saudável e a mãe tem essa suspeita, talvez o ideal seja manter a cortina de isolamento. Pode passar. E, né, outra possibilidade é o RN que esteja com o coronavírus em suspeita ou em confirmação. Então, para essa situação, aí a gente tem que pensar, né, fazer o diagnóstico diferencial, tentar identificar se realmente essa síndrome respiratória, ela advém de um possível contato desse bebê, ou com superfícies, ou com profissionais, ou com a própria mãe, para que a criança tenha adquirido coronavírus, e aí se tem aí pelo menos uma ideia de em torno de 7 dias, de que a criança tem até 7 dias para desenvolver, né, o coronavírus, e outras síndromes respiratórias que podem vir a acontecer nesse primeiro momento de vida do bebê, que é a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, ataque pneumonia transitório do recém-nascido, que é em torno ali de 6 horas de vida, ou se essa criança, por exemplo, tem alguma malformação congênita, como, por exemplo, uma cardiopatia congênita, que aí ela pode simular, né, se assemelha ao quadro de síndrome respiratória que a criança vai apresentar, taquicardia, né, taquipneia, cianose e outros sintomas que ela possa vir a apresentar nesse quadro. Então, tem que se fazer esse diagnóstico diferencial para poder traçar realmente
um plano relacionado ao coronavírus. Para essa situação especificamente, se a suspeita de coronavírus é mais forte do que de alguma outra dessas ocorrências, o ideal é que se proceda com a investigação do RT-PCR para poder identificar se realmente a criança tem, né, o coronavírus nos vias aéreos. O outro ponto, né, que é reforçado é justamente a questão de manter a criança, né, se for no quadro, na enfermaria, ou nos cuidados intermediários, manter essa criança em incubadora na distância mínima de 2 metros entre os leitos. Pode passar. Mas existem outras coisas que, né, criaram, né, muitas dúvidas, muitas angústias, principalmente para as mães, para essas puérperas e também para a comunidade acadêmica. Uma foi a questão da amamentação, né, que a professora Nilza também já deu uma introduzida com vocês. Então, no caso da amamentação, uma das coisas que a gente tem que pensar é quais são os riscos e quais são os benefícios da amamentação. Nessas circunstâncias, né, para a pandemia, a amamentação, ela traz muito mais benefícios do que malefícios, do que riscos para o recém-nascido. Isso porque, né, dentre outras coisas, o componente do leite materno, ele já vem, né, rico em anticorpos, ele já traz uma bagagem importante de proteínas, de gorduras, de açúcar, de vitaminas, que vão fazer com que essa criança acabe por, né, pelo fato de estar em contato com o leite materno, desenvolver uma capacidade, né, de se proteger para esse tipo de infecção. Então, o benefício é muito maior do que o risco. Mas de que forma que essa amamentação vai vir? Ela vai vir cheia, né, de muitas precauções, né? As mesmas precauções que vão se utilizar para as outras categorias populacionais, também vai se ter aqui para a criança e para esse binômio, né, da mãe e do bebê. Então, lavar as mãos antes e depois da amamentação, a mãe só pode tocar nesse bebê e ter esse contato, ela estando de máscara, ela tem que evitar, né, falar, tossir, né, perto desse bebê, mas, de qualquer maneira, a amamentação, ela deve ser mantida, né, a depender das condições também clínicas da mãe. Se a mãe, por exemplo, estiver, né, com sintomas de coronavírus, talvez, né, por conta do quadro mais grave, essa mãe precise se ausentar, afastar. Mas não existe pesquisa que tenha dados relevantes para amamentar, né? Adia-se o primeiro momento, mas não há essa possibilidade ainda de desistir da amamentação. Pode passar. Bom, então, quais são esses cuidados que precisam ser tomados aí relacionados à amamentação? Então, o primeiro deles é a lavagem das mãos, né? O enfermeiro, nesse momento, tanto do pré-natal quanto ali na sala de parto ou do alojamento conjunto, tem que ir junto com a mulher, né? Explicar para elas, reforçar a questão de como é que é uma boa lavagem das mãos, uma lavagem das mãos que assegure, né, a essa mãe, esse filho, a melhor qualidade possível. Então, orientar de como é que é a técnica, o uso do sabão ou o uso do álcool gel, né, para que essa mãe consiga fazer o toque, né, nesse bebê, fazer a amamentação de maneira tranquila. O outro ponto é o uso da máscara facial de pano, que, né, é a novidade do momento, né, do nosso novo normal, né, o uso dessas máscaras de pano. Então, a mãe, né, nesse momento, essa puérpera, ela vai fazer uso da máscara durante todas as mamadas e, né, evitar tanto falar quanto tossir durante esse processo. O outro ponto é que se essa mãe, né, essa lactante, tiver que tossir, espirrar, ao longo, né, da própria amamentação, é interessante que ou ela troque nesse momento, ou ela evite, né, continuar falando perto dele, tossindo perto dele, e a troca dessa máscara tem que acontecer também a cada nova mamada.
Pode passar. Bom, aí tem outros cuidados que também precisam ser reforçados e reorientados, né? Também ao longo desse contato com esse binômio, que é, né, evitar que o bebê, infelizmente, toque, né, na mãe, no rosto da mãe, que é um dos momentos mais sublimes, né, do processo da amamentação, é justamente esse tocar, esse olhar, essa troca de olhares, né, esse cheiro que ele identifica ali que é da mãe dele, e aí ele vem carinhosamente, e a gente tem que incentivar isso num processo de normalidade. Mas nesse momento agora, né, que a gente está vivendo, o tocar no rosto da mãe, ou na máscara da mãe, pode estar, na verdade, levando uma carga viral muito grande para as mãos do bebê, e aí, em um outro momento, quem tem bebê em casa, já teve contato ou estuda sobre o assunto, sabe que o bebê, né, é uma forma de se confortar, quando na ausência do colo, ele se conforta colocando a mãozinha na boca, né? Então, evitar, como ele não vai poder, a gente não vai poder estar lavando tão bem as mãos dele durante esse processo, né, de lavar com água e sabão, então, na hora que ele deixe de tocar. O outro ponto, né, cuidado na alimentação, também não menos importante, é que se a mãe está suspeita ou confirmação do coronavírus, e outros cuidados, exceto a amamentação, devem acontecer por uma outra pessoa da casa, de preferência que essa pessoa não esteja nem com nenhum sintoma, ou de preferência que não tenha confirmação de coronavírus. Então, se ela está apresentando algum outro sintoma, tem que vir uma rede de apoio, né, de uma outra pessoa para realizar esses cuidados com o bebê. Que cuidados? O banho, as trocas de fralda, o sono, o consolo, né, que o bebê vai estar sentindo falta aí desse colo, né, que é uma parte importante aí dessa relação que está começando a acontecer mãe com o bebê. E se, né, já se pede seja uma outra pessoa para fazer esse cuidado, o ideal também é que, se for possível, esse cuidado aconteça por meio de luva de procedimento, ou luva cirúrgica, para evitar também estar tendo contato aí durante as trocas de fralda, já que é mucosa, né? Também é uma mucosa, e a gente não tem ainda estudos suficientes para poder dizer se essas mucosas também elas não podem ser uma fonte de infecção para o bebê. Pode passar. A Nilza já falou, mas só para reforçar, né? Todas essas referências que a gente vai buscar, eles estão falando a mesma coisa, né? A doação de leite para esse momento dessa vida nova que a gente está levando, ela está contraindicada, principalmente para essas mulheres que estejam com síndrome gripal, com quadro de infecção respiratória ou ainda confirmação de coronavírus, né? Então, para o momento, a doação de leite, apesar de ser vital, né, para a rede de leite humano, né, para os prematurinhos, né, fazerem uso, infelizmente, para esse momento, não vai ser possível. Pode passar. Outra grande temática que vem surgindo em torno da criança e da mãe, né, da puérpera, eu preciso usar máscara? A criança precisa usar máscara? Ela é aconselhável que ela utilize máscara nesse momento? Né? Então, o que a gente tem, né, de consenso até o momento, né, de recomendação forte, é de que as mães utilizem, se não tem um outro cuidador, não tem uma rede de apoio ali para fazer os cuidados com o bebê, durante todos os cuidados, a mãe vai ter que estar de máscara. E também durante a amamentação, como a gente já falou anteriormente. Em relação às crianças, as crianças maiores de 2 anos, elas já têm a recomendação para o uso da máscara de pano, tudo mais. Mas as crianças menores de 2 anos, existe um risco que é muito maior do que o benefício da máscara, que é o risco de asfixia, né, ou de sufocação, né, de sufocamento. Então, as várias
literaturas que a gente já tem atualmente, Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria e o próprio CDC, eles já trazem essa recomendação de que para crianças menores de 2 anos é melhor o risco do não uso da máscara, né, do que o risco de a criança se sufocar. Então, para esse público especificamente, não recomendado, é contraindicado o uso da máscara. Pode passar. Mas, na verdade, existem muitas outras coisas, né, que a gente já discutiu até aqui. Com certeza, né, ao longo desses 3 dias, vocês vão perceber cada vez mais que o nosso novo normal ele é recheado realmente de muitas coisas novas, né, de muitos ineditismos. Né? E dentro dessa ótica, apesar de não ser só o bebê, mas também as crianças, eu trouxe aqui, puxando um pouquinho a questão das crianças maiores, né? Que é a questão, o que muda em relação ao cuidado, à assistência a essas crianças e esses bebês. Então, alguns pontos aqui que são relevantes. Por exemplo, existem crianças que desenvolvem condições crônicas desde o nascimento, dentre elas, as crianças que sejam portadoras de necessidades especiais, os autistas, os com alguma malformação congênita ou alguma síndrome neurológica, né? Então, a gente pode enumerar várias condições crônicas que estejam aí relacionadas ao recém-nascido, a microcefalia, que continua, né? A Zika ainda está presente entre nós, né? Então, temos aí essas condições crônicas. Então, todas essas condições crônicas na criança e no bebê, atualmente, a gente ainda está com muitas restrições, né? Então, dificuldade ao acesso dos serviços de saúde, a continuidade das terapias, né? Elas foram descontinuadas, foi aí o processo, está sendo, né? O processo que ainda está de adaptação, estamos ainda nos adaptando à nova realidade. A própria Anisa fala. Hoje a gente está utilizando mais a telemedicina, né? A utilização dos aplicativos para fazer a consulta da criança. Aí substitui, né? O olhar clínico, o mensurar, o pesar, o medir, identificar, por exemplo, as curvas de crescimento e desenvolvimento, que é uma coisa que a gente também não está conseguindo fazer no momento. Então, o próprio processo da puericultura, esse bebê que teria que estar vindo, né? Primeira semana de vida, com 15 dias, com 1 mês, com 2 meses, ao posto de saúde, ou fazer as consultas com o pediatra e o enfermeiro, a consulta com o enfermeiro. Esse processo de acompanhamento, de pesar, de avaliar os marcos do desenvolvimento, tudo isso foi prejudicado, né? Por conta aí também do advento do coronavírus. Além disso, né, muitas mães estão deixando de levar os seus filhos para fazerem, né, o controle do calendário vacinal. Então, muito recentemente, acho que tem 1 semana ou 2 semanas, saiu inclusive em algum dos jornais, em alguns sites também, que em algumas cidades, como por exemplo Belém, e se não me engano São Paulo, estavam tendo casos de sarampo. Porque, né, além do movimento anti-vacinas, muitas mães estavam deixando de levar seus filhos, estavam com vacinas atrasadas, e, por conta disso, as crianças estavam adquirindo. Né? Então, além dessa, muitas outras vacinas que são feitas em continuidade aí desse calendário vão sofrendo atrasos por conta da pandemia, né? Muitos postos fecharam, agora que estão voltando à normalidade. Então, processo também ficou prejudicado. Outro ponto importante é a questão do aumento no uso de telas digitais, né, dos dispositivos, o velho celular, o velho tablet, né? Então, nunca na história os bebês e crianças assistiram tanto desenho no celular. Né? E isso faz com que, né, as próprias recomendações das sociedades todas sejam jogadas terra abaixo, porque existe toda uma recomendação, né, o uso restrito até 2 anos de idade, depois de 2 anos de idade, um período
horas, né, para que a criança tenha acesso a essas telas digitais, para, né, evitar prejudicar não só o desenvolvimento da criança, neuropsicomotor, mas também, né, prejudica a visão, evita, né, a criança deixa de praticar tantas atividades físicas, né, aqui em casa mesmo, meu menino, que é danado demais, só já na minha causa, né? Vê o menino quieto porque roubou meu celular e está escondido no lugar, né? Então, esse processo, ele acabou sendo incentivado durante esse período de pandemia, né? A criança acabou ficando mais e mais nos games, nos desenhos, nos aplicativos, né? E isso acaba impedindo o próprio processo de desenvolvimento da criança. O outro também, não menos importante, até os adultos, estou dizendo aqui, né? Outro ponto também não menos importante é que, por conta desse isolamento todo, né, da gente estar mais restrita ao ambiente doméstico, de casa, né, a gente acaba restringindo as práticas de atividades físicas. E isso não serve só para a criança pequena, né, serve também para os maiorzinhos, aqueles que têm uma carga, né? Eu costumo dizer que não é pilhas alcalinas é um A eterno, né? Que eles são ligados nos 220, 330, se tivesse, né? Então, acaba que essa não prática de atividades físicas leva essas crianças a um aumento de peso, ao descontrole, né, das suas taxas glicêmicas, lipídicas, né? Aumenta aí a gula por doces, né? Porque está ali sedentário, estressado, né? Algumas crianças maiores e adolescentes estão aí com um processo depressivo ou ansioso, né? Justamente por conta da ausência do contato com outros colegas, o brincar para a criança, que é um ponto do neurodesenvolvimento extremamente relevante, é onde ela materializa o aprendizado, é onde ela consegue concentrar tudo que ela aprende, né? Esse processo de não brincar está levando as crianças a um quadro de estresse e ansiedade muito alto. Então, tudo isso também, né, está aí atrapalhando o processo de saúde desses bebês, dessas crianças, ao longo aí dessa pandemia. Então, a gente, né, está criando aí novas alternativas, né, as escolas, algumas resolveram adaptar as aulas, né, para os aplicativos, de forma online, uma tentativa de manter essas crianças também em contato com seus coleguinhas, mesmo que virtualmente, né, e também incentivar a questão da continuidade do estudo e tudo mais. Então, assim, são várias coisas que são parte do nosso novo normal, que estão ainda nesse limbo aí do conhecimento, né, que a gente não consegue ainda entender até onde vai chegar essas restrições todas, né, muito do impacto na saúde do bebê, da criança e também do adolescente, a gente só vai descobrir daqui a 1 ano, 2 anos ou mais, né, conforme as pesquisas forem saindo, né. Dica de sucesso aí para o TCC, né, quem quiser nessa área, estou me lançando, né, meus alunos que estiverem por aqui, né, para estar justamente avaliando, né, a qualidade, né, do atendimento e da qualidade de vida que essas crianças e bebês vão ter depois desse processo. Então, acho que esse era o último slide. Só passei, por favor, para confirmar. Esse é o último slide. E eu agradeço, né, pelo convite mais uma vez. Eu não sei se eu consegui ser clara, algumas coisas eu tive que repetir, né, por a professora Nilza já ter reforçado algumas coisas, e eu me coloco agora à disposição para responder as perguntas. Professora Lidiane, muito obrigada. Aqui no chat todo mundo lhe parabenizando, dizendo que a senhora foi perfeita, né, que estão com saudade das suas aulas presenciais. Confesso que eu fico até com ciúme, tá? Você foi maravilhosa. E por enquanto nós não temos, assim, não escreveram perguntas. Então, agora eu solicito, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a professora Lidiane, por áudio,
que se inscreva aqui. Ah, Keila, falando também que sente saudade de mim, viu, Lidiane? Aqui, ó. Ó, a palestra foi maravilhosa, estão falando aqui. Só elogios, só elogios. Foi tudo muito esclarecedor. Não tiveram dúvidas. Ah, que maravilha. É porque eu falo, foi tipo, né? Vocês perceberam que eu falo assim, feito uma metralhadora, né? Tem uma dificuldade em passar. É difícil. Eu tenho, mas é difícil. Não, mas deu para entender tudo, Lid. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada. Professora Lidiane, te agradeço, em nome da Liga, em nome da Universidade Federal do Maranhão, pela disponibilidade, tá? E pelo conhecimento aqui que você, com sua forma exemplar, né, colocou aqui para gente. E só lhe falando que aqui no chat se identificaram muito, tá, com o que você estava falando em relação à atividade física, né, que muita gente não estava fazendo também. Acho que a doutora Nilza ainda está aqui. Ah, eu achei que ela já tivesse. Ela está aqui. Doutora Nilza, só para encerrar nosso dia de webinar. Oi, tinha caído aqui a internet. Ah, tudo bem. Mas eu assisti tudo lindamente aqui. Parabéns, Lidiane, amei. Ah, eu também amei a sua. As duas foram ótimas. Estou aí também na vibe do exercício, criando coragem aqui. Gostaria de informar que nós vamos ter a continuação, né, do webinário. O próximo webinário, o terceiro dia, né, vai ter como tema impacto na saúde mental e estratégias do enfrentamento dos profissionais de saúde em tempos de pandemia. Será às 9h da manhã e os palestrantes serão a doutora Sara Peterman, o doutor João Cabral e o professor Leandro Mouzinho. Então, quem puder, né, assistir, por favor, né, esteja presente na palestra. Vou agradecer, né, por esse momento de troca, né, Nilza, admiro, né, profissionalmente há muito tempo, né, já somos colegas de alguns anos, né, sei, né, do belíssimo trabalho que ela vem desenvolvendo aí, a obstetrícia maranhense, né, realmente é um nome importante aí na obstetrícia do Maranhão, na enfermagem, não poderia estar aqui, né, essa mulher maravilhosa, né, e a minha companheira, moderadora topíssima da galáxia, não poderia, uma honra, né, participar desse momento com vocês e parabenizar, né, aos meninos da organização da Liga que estão, assim, impecáveis, maravilhosos, estão no meu coração. Isso mesmo, Lid. Queria agradecer também. Eu que sou fã aí de Lidiane, né? Desde o momento a gente trabalhou junto numa faculdade privada, e aí para onde ela vai, saúde da criança, pensa em Lidiane, né? Então, assim, tá de parabéns, essa palestra foi muito boa, esse momento. Eu e Lidiane trocando figurinhas aí no WhatsApp, amiga, tô nervosa, não sei o quê, vai dar certo. Deu tudo certo. Mas, assim, a organização do evento eu já quero contratar aí para as minhas próximas palestras. Impecável, maravilhoso mesmo, deu tudo certo, gente. Ó, vocês estão de parabéns para o evento. E, assim, muito feliz da turma estar lotada. Eu não esperava ter esses 100 pessoas aí como espectadores. Então, assim, realmente um grande evento. Parabéns pela organização, pela divulgação, pela escolha dos palestrantes. Eu estava vendo aí outras palestras, só nome mesmo, só pessoas mesmo de renome aqui no estado e nacional. Então, parabéns mesmo. Estou muito feliz de que a enfermagem
ela tem crescido bastante aqui no nosso estado e de professores tão bem gabaritados para estar conduzindo esses alunos. Obrigada ao Francisco, a Daiane, a Lidiane e todo mundo da Liga, viu? Parabéns para o campus de Pinheiro, o campus de Imperatriz, né? São Luís, então, todos os outros campos, tá todo mundo de parabéns, a gente quer ver uma enfermagem forte. Exatamente. Amém. Pois então, tá certo. Eu dou, então, por encerrado o webinário de hoje, tá? A palestra de hoje. Um abraço. Tchau.